Vamos para a palavra de Deus então. Quero convidar você que está aqui e convidar você que nos acompanha online a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. E eu quero dizer a você nessa noite que talvez esteja preocupado demais com o que vem para nós para o próximo ano, porque estamos terminando um ano. É fato que quando nós terminamos um ano, estamos terminando ele, nós começamos a fazer planos e começamos a repensar aquele ano. Muitas vezes nós escrevemos as resoluções nossas para o próximo ano, e talvez você esteja fazendo isso. E talvez você esteja pensando, mas não sei o que virá. Você nunca soube o que viria. Nós nunca sabemos o que virá, porque o nosso Deus, na sua infinita misericórdia e pela sua graça, nos poupa de vermos o futuro como ele é, porque senão nós não saberíamos lidar com isto. Somente Deus, na sua graça e misericórdia, é quem nos mantém em paz, ou pelo menos sem saber do futuro, para que tenhamos paz no presente. Porque senão, Porque às vezes nós queremos saber o futuro porque vai ser coisa boa, será de coisas boas, mas nunca existe só coisas boas na nossa vida. O fato é que você e eu perdemos as condições de viver plenamente no bom e no bem lá no Éden, caídos no pecado, mortos no pecado. Por isso, graça e misericórdia de Deus é não sabermos o futuro. Mas eu quero dizer a você uma coisa, você que está preocupado, você que está aí passando por um momento de ansiedade com relação ao futuro, eu quero dizer a você nessa noite, confie em Deus, tudo ficará bem. Isso não sou eu quem estou dizendo a você, mas isso é Deus. A palavra de Deus garante isso aos seus filhos, aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Por isso que faz toda a diferença ser filho e não ser filho. Aos filhos, Deus garante: confie em mim, confie no seu Deus, tudo ficará bem. Isaías 43, abra aí, mantenha aberto, e nós vamos chegar lá, a partir do verso de número 14, mantenha aí. O comentário apostólico sobre os profetas destacam a origem divina da profecia. 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21, diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui nesse texto encontra-se 3 afirmações. A primeira delas é que homens falaram. A segunda é que foram conduzidos pelo Espírito Santo. E a terceira é que estes homens falaram da parte de Deus. O Jason Meyer diz: o discurso profético se move em 2 direções. Eu concordo com ele. Ele diz: anúncio e prenúncio.
Sendo assim, em primeiro lugar, os profetas anunciam ações judiciais da aliança, prometendo juízo com base na transgressão da aliança mosaica por parte de Israel. E em segundo lugar, eles prenunciam o advento de uma nova era com a vinda do Messias. É assim que ele discorre sobre os profetas, ou o discurso profético. E é de fato reconhecido o esforço dos profetas em evidenciar o Messias, o Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 10 e 12, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. E hoje nós vamos falar de um desses profetas. Isaías é um desses profetas. Em seu chamado, teve uma visão impressionante da glória de Deus. Enquanto a criação treme e criaturas aladas dão testemunho em alta voz da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, os versos de 1 a 4. Sua convicção de que estava diante do Deus Todo-Poderoso era firmada. Nesta ocasião, Isaías viu-se como de fato era e como todo homem é, pecador e impuro. Capítulo 6, o verso de número 5 de Isaías. Quando lemos essa passagem, fica fácil perceber que o pecado está nos lábios de Isaías e da nação também. Mas Deus provê a expiação a Isaías, quando os seus lábios são tocados pela brasa acesa, retirada do altar. Capítulo 6, os versos 6 e 7. Agora, somente depois de reconhecer o seu pecado, somente depois de ser purificado, então vem o chamado a Isaías. Deus o chama a Isaías e Isaías aceita, é o verso de número 8. É interessante que neste capítulo, os versos de 9 a 13, geralmente as pessoas não pregam muito sobre ele. É porque esses versos não apresentam um retrato agradável de onde Deus chamou Isaías a ir, onde Isaías tinha que anunciar. O retrato que se tem ali é de um Israel espiritualmente morto. E não só um Israel espiritualmente morto, mas o ser humano morto longe de Deus. O povo tem ouvidos que não ouvem, olhos que não veem e um coração que não atende. É os versos 9 e 10 do capítulo 6. A palavra vai trazer juízo, os versos 11 e 12 do capítulo 6. Mas lá no verso de número 13 do capítulo 6 diz que resta um remanescente. Há uma luz, há uma esperança, porque o nosso Deus sempre mantém o seu remanescente fiel. Não por conta dos homens, porque os homens são bons, mas porque Deus cumpre o que promete. E é por isso que eu posso dizer, com base na palavra de Deus, confie em Deus, tudo ficará bem. E por conta do estado de morte de Israel, eles foram levados ao cativeiro. O Deus que ama incondicionalmente é também o Deus que corrige. E aqui na oração do pastor Benê, ele foi muito feliz em dizer que, às vezes, Deus corrige a sua nação com governantes, com doenças, com crises, porque Deus precisa corrigir o seu povo, Deus precisa corrigir os eleitos, mas é esse mesmo Deus que propôs em sua infinita misericórdia redimir o homem e trazê-lo a um relacionamento íntimo e pessoal com ele.
E isto o próprio Deus tomou por posição. Ele quis fazer isso. Não foi o homem quem quis. Eu tenho dito isso aqui várias e várias vezes. É para que você e eu nos convençamos de uma vez por todas que não fomos nós quem buscamos e corremos atrás de Deus, mas o próprio Deus, com mão poderosa e com graça, nos alcançou nas trevas que nós estávamos mergulhados e nos arrancou de lá com poder. Foi isso que ele fez. E é assim que, em meio a tantas profecias de queda, Israel sendo exilado lá em 722 a.C., num cenário onde tudo corroborava para um cativeiro geral de Israel, Judá, todo mundo, grandes perdas, sofrimento, tristeza. Deus vai usar o seu servo Isaías para trazer uma palavra de esperança. Uma palavra que mostrasse ao povo que, independentemente do que viesse a acontecer, e que, embora eles fossem levados para o cativeiro, tudo iria ficar bem no final. Isaías precisava dizer que Deus ama seus escolhidos e por isso mesmo os disciplina quando necessário. Mas que jamais esse Deus misericordioso abrirá mão dos seus escolhidos. Essa é a diferença entre ser filho e não ser filho. É nesta hora que faz toda a diferença você ser filho de Deus e apenas dizer que é filho de Deus. Ou você é, ou você não é. Deus os salvaria. Deus não abriria a mão dos seus filhos, dos seus escolhidos. E Deus não abrirá a mão dos seus filhos hoje, dos seus escolhidos hoje. Interessante é que o significado do nome Isaías é: a salvação provém do Senhor. O próprio nome Isaías, é por isso que Isaías fala tanto sobre a salvação. O livro de Isaías é o livro que mais cita no Antigo Testamento a palavra salvação. São 27 vezes. Ela é 27 vezes mencionada neste livro. Parece que ele quer dizer alguma coisa com isso. Precisamos confiar. Do Senhor provém a salvação, ou a salvação provém do Senhor. Esse é o significado do nome Isaías. E aqui no capítulo 43, antes de entrarmos no texto que eu quero ler com vocês, estudar com você nessa noite, uma pesquisa rápida, um olhar rápido no capítulo 43, há pelo menos 12 características marcantes a respeito de Deus neste capítulo. A primeira delas é que Deus é o Criador. A segunda é que Deus é o protetor, os versos 1 e os versos 1 e 2. Terceira, Deus é o remidor, verso 1. Deus é o Deus pessoal, também está lá no verso número 1. Deus é o nosso dono, verso 1. Deus que ama os seus, verso 4. 7, Deus que salva fisicamente os seus quando necessário. 8, Deus que salva espiritualmente os seus. 9, Deus é todo poderoso, os versos 13 e 16. 10, Deus é santo, os versos 14 e 15. 11, Deus é o que perdoa pecados, versos de número 25 do capítulo 43 de Isaías. E 12, Deus é o que pode prometer ao seu povo: confie em mim, que tudo ficará bem. Porque assim diz o Senhor. E aí vai para a Bíblia comigo. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam.
Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Por isso ele pode prometer, tudo ficará bem. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Queridos, algumas divisões saltam aqui nesse texto. A primeira delas, que em primeiro lugar Deus promete libertar o seu povo. Não foi o homem quem resolveu o problema lá do cativeiro, do exílio. A situação aqui é que o povo ainda nem tinha ido para o exílio, para o cativeiro, e Isaías já tinha profetizado que Deus os traria de volta. Eles nem tinham entrado ainda no cativeiro, e a palavra de Deus já está dizendo, aguentem aí, porque eu vou libertar vocês. Fiquem tranquilos, eu vou libertar vocês. Deus vai enviar inimigos contra a Babilônia. Vocês vão enfrentar dificuldades, sim, meus servos. Vão enfrentar o exílio, sim, meus servos. Mas não permanecerão lá para sempre. Haverá o tempo em que voltarão para a vossa terra, diz o Senhor. Aquele que pode dizer que tudo ficará bem. É o verso de número 14. Segundo lugar, Deus diz quem vai libertar o povo. Há uma promessa, mas quem é que vai cumprir essa promessa? E a resposta está no verso de número 15. Olha só aí comigo. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. O que era para ter sido uma teocracia no Antigo Testamento, o que era para ter acontecido e não ocorreu, porque todos os reis pecaram e falharam, e o povo de Israel falhou. Deus agora está dizendo, eu sou o rei perfeito de vocês. Nenhum dos reis de vocês, homem, pode salvá-los, poderá segurá-los aqui, poderá evitar que vocês visitem e estejam no cativeiro. Mas eu, o libertador, eu, o Senhor, o rei de vocês, o Criador de Israel, vou libertar vocês. Deus é o próprio libertador. Ele é quem vai libertar o seu povo. Embora nós saibamos que essa profecia se cumpre com Ciro e Dário, mas foram usados por Deus para cumprir aquilo que Deus prometeu. Porque a promessa de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Vai se cumprir. Em terceiro lugar, Deus lembra o povo de sua experiência em fazer isso que ele prometeu, ou seja, libertar o seu povo. Ele já havia feito isso anteriormente, versos 16 e 17. Olha só o que diz aí. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas
uma vereda. Assim diz o Senhor, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, e que jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. O próprio Deus é a referência de libertação. Ele prometeu, porque ele já havia feito, e ele sabe e tem poder para fazer. É como se ele dissesse: lembre-se de quem abriu o mar vermelho para o povo que voltava do Egito. Lembre-se de como eu abri o Jordão, quando os levitas, levando a arca, tocaram o pé nas águas do Jordão, e eles pararam a pé enxuto naquele lugar. Lembrem-se. E ainda nesse texto nós temos uma outra divisão, que está dos versos 18 e 19. É que a promessa, Deus promete libertar, Deus diz quem vai libertar, Ele mostra que já havia feito isso, e então isso é como se gerasse uma expectativa da libertação. Verso 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Parece contraditório. Primeiro ele está dizendo, olha, lembram-se do que eu já fiz anteriormente? E aqui no 18, 19 ele diz, não lembre-se das coisas passadas? É que aqui há uma expectativa. E a expectativa dessa salvação é: o Deus que abriu o mar vermelho, desta vez fará um caminho no deserto. Deus age diferente em cada situação. E isso quer dizer que Ele cuidará do seu povo durante o êxodo de volta à sua terra. Eles não ficarão no cativeiro. Deus os trará de volta. Voltando do Egito, Ele abriu o mar. Voltando do cativeiro da Babilônia, Ele iria preparar o deserto para que o seu povo voltasse à sua terra. Porque Ele cuida dos seus, Ele mantém os escolhidos, Ele guarda a vida dos escolhidos. E aí nós vamos falar um pouquinho mais disso com relação a guardar a vida, porque as pessoas entendem que guardar a vida de um escolhido é simplesmente a pessoa nunca morrer. Se fosse assim, o céu seria uma instituição falida, né? Nem sempre. Deus, às vezes, permite a morte de um dos seus servos. E, às vezes, nós não entendemos o motivo. Mas Deus o sabe. E, às vezes, aquela morte, que não é compreendida pela grande maioria, sempre é o melhor para aquela pessoa, porque ela estará para todo sempre na presença de Deus. Há um livramento também. Portanto, Jeremias vai dizer, capítulo 16, versos 14 e 15, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Deus providencia o retorno. Deus cuida dos seus filhos. Por isso ele diz: confie em mim, tudo ficará bem. Isaías 42, o verso de número 9 diz: eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vô-las farei ouvir. E aqui também nos versos 18 e 19, não seria ruim
E não estaria errado inferir que a libertação aqui não é apenas terrena, não é trazendo o povo apenas de volta para a sua terra, mas aponta também para uma libertação espiritual. Deus já deu todas as provas de que estava construindo uma história de redenção para o seu povo. Você está sentado aqui nessa noite, eu estou aqui falando nesta noite, é prova de que a história da redenção divina aconteceu e continua acontecendo. E nós veremos aqui no próximo ano pessoas novas se assentando a estas cadeiras, porque a história da redenção segue, porque o sangue de Jesus continua, o sangue de Jesus é eficaz para salvar, para libertar, para transformar vidas. E nós veremos, em nome de Jesus, pessoas se entregando, pessoas se ajoelhando aos pés do Salvador, do verdadeiro Salvador que é Jesus Cristo. Portanto, Isaías está anunciando aqui a verdadeira salvação. Ele está falando que há algo novo para acontecer. E isso aponta para o Messias. E nós não podemos esquecer de que Isaías é considerado o profeta messiânico. Então, é muito natural que ele esteja pensando. Aliás, os profetas pensavam no Messias. Mas Isaías ainda mais. É natural que ele estava pensando nisso. Não que o milagre da libertação do seu povo da terra do Egito não fosse importante. Sim, era muito importante. Mas o profeta estava dizendo que algo maior e jamais visto estava para ocorrer. Esta é a ideia. E é assim que o povo de Deus precisa se comportar. Deus está no controle absoluto. Não é que Deus está no controle por um momento, não é que Deus está no controle por um dia, não é que Deus está no controle por um mês ou por um ano. Deus está no controle absoluto de todos os momentos da história. Todos, sem exceção. E é por isso que ele, e eu já preguei isso no domingo, na quarta-feira passada, ele é o maestro eterno, que está regendo uma peça musical, que ainda não terminou, mas que ele já escreveu, nota por nota, e ele rege nota por nota. Por isso ele pode dizer: confie em mim, tudo ficará bem. E aqui, por último, há uma outra divisão dos versos 20 e o verso de número 21, que é o propósito final da libertação. A hora que Deus prometeu, fez a promessa de trazer de volta. Deus disse quem cumpriria essa promessa. Deus demonstrou que ele já havia feito uma vez, faria de novo. Deus cria uma expectativa para esta volta, abrindo um caminho no deserto. Agora Deus vai falar por quê, qual o propósito dessa libertação. E aqui fala ao meu coração e ao seu coração, que é filho de Deus. Olha só aí, verso 20 e 21, diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Está aqui, gente. Qual é o propósito final de Deus em toda a história, não apenas naquele momento de trazer o povo de volta da Babilônia para a sua terra, mas qual é o propósito final de Deus desde a criação do homem, colocando o homem ali no jardim, no Éden, e qual é o propósito de Deus ao pronunciar Gênesis 3,15 como proto-evangelho? Não é para a sua própria glória, não é para glorificá-lo,
fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Todos, e aqui no texto diz que todos, sem exceção, glorificarão a Deus. Este é o propósito final de Deus. Se a nossa vida não glorificar a Deus, só aí já complicou tudo. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, deve ser para glorificar a Deus. Deus declara que Ele não permitirá que o seu povo, em sua jornada para casa, seja destruído ou destituído dos meios de subsistência básica necessária. Mas ele descreve, numa linguagem meio que exagerada aqui, o seu amor pelo seu povo, pelos judeus aqui. Mas isso chega a mim e a você, porque neste povo escolhido, eles foram escolhidos para testemunharem de Deus. E é neste povo que tem a linhagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. E é por isso que eu e você fomos alcançados. Porque um dia, Deus escolhendo Abraão, o abençoou e disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E então agora nós somos povo de Deus, porque Deus amou a estes escolhidos. E a ideia aqui é que, olhando para esse texto, a gente olhe para Deus acima de todas as coisas na história, com poder acima de todas as coisas. Quando ouvimos essas declarações, é lógico que nós não devemos medir o poder de Deus com base nas coisas da natureza. Não podemos. Mas nós devemos olhar pela fé acima de tudo o que pode ser conhecido pelo homem. Porque Deus a conhece. E Deus, o que Ele deu para nós conhecermos está na Sua palavra. Mas há muito ainda para conhecermos de Deus. Muito ainda. É como se o profeta dissesse que o Senhor necessariamente fará o que ele disse anteriormente, porque diz respeito à sua glória em preservar as pessoas que ele escolheu para si. É aqui que eu quero que você preste muita atenção. Preservar as pessoas que ele escolheu para si. Estão entendendo isso, gente? A diferença entre ser filho e não ser filho. Ele vai preservar os seus. E, portanto, essas palavras são destinadas ao consolo do povo, do seu povo. É como se Deus dissesse: vocês acham que eu vou fazer com que a minha palavra caia no chão, dizendo que eu iria cuidar de vocês e agora eu não cuido? Se eu estou dizendo que eu trarei vocês de volta, eu farei. Se eu estou dizendo para vocês confiarem em mim que tudo ficará bem, eu farei. Esta ideia está ligada à salvação e, portanto, a sua salvação será objeto dos cuidados de Deus. Em uma palavra, disse Calvino, saiba que você será salvo porque não pode perecer, a menos que minha glória também pereça. É como se Deus estivesse dizendo aos seus escolhidos, aos eleitos de Deus, ao crente salvo, remido. Portanto, você deve sobreviver, porque desejo que você proclame continuamente a minha glória. Por que é que Deus mantém você vivo? Por que é que Deus me mantém vivo? Por que é que Deus me sustenta? Por que é que Deus nos sustenta? Para que nós proclamemos continuamente a glória dele. É para isso.
E é por isso que nós podemos descansar no Senhor. É por isso que nós podemos nos apropriar da palavra do Senhor que diz: confie em mim, tudo ficará bem. Nós sabemos que a promessa do verso 14 foi realizada por Ciro e Dário, e que foi sob a direção de Deus que o havia predito muito antes, mas muito antes. E essa realização ou cumprimento da profecia não fala apenas àqueles que contemplavam a realização dessas coisas, dessa profecia, mas a todos os outros a quem o Senhor deseja consolar com essa esperança de libertação. Consolar você, consolar a mim, consolar a Igreja Batista da Paz, consolar a todas as igrejas espalhadas na face da terra. Vocês não foram abandonados. Eu estou cuidando de vocês. De maneira pessoal eu cuido de vocês. Deus se dirige aos cativos, ou àqueles que estão cativos, que tendo sido oprimidos pela cruel tirania dos babilônicos, pareciam estar sem esperança em obter alguma libertação, gente. E que poderiam considerar essas promessas como absurdas. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Não vai dar. Não vai ser possível. Isaías está dizendo, mas isso não vai acontecer. Eles podiam estar pensando isso, porque na opinião dos homens não havia esperança visível de redenção. Não tinha como. Mas devemos render essa honra à palavra de Deus e acreditar no que é inacreditável, para sermos encorajados a ter esperança contra a esperança. Cara, isso é um negócio muito louco, né? Quando tudo está dizendo não tenha esperança, aí você precisa ter esperança. Quando parece que não há mais no que esperar, aí é que você precisa manter viva a sua esperança. E a sua esperança não pode estar em coisas, não pode estar em pessoas, não pode estar no mundo. A sua esperança tem que estar naquele que tem poder suficiente para cuidar de você, para dizer: confie em mim, tudo ficará bem. Romanos capítulo 4, verso 18. Esperar contra a esperança. Tal é o poder da fé, que não deve se limitar à visão de objetos externos, mas precisa elevar-se acima dos céus e alcançar até o próprio Deus. Nós precisamos ter essa fé, precisamos confiar em Deus, precisamos olhar para Deus. E aí nós estamos no final de ano, começando um novo ano, e não sabemos nada do que virá pela frente. Embora tenhamos feito planos, você tenha feito planos, algumas resoluções, nada disso garante que vai dar tudo certo conforme você planejou. Então, sendo assim, se faz necessário aprendermos algumas lições com esse texto de hoje, para então confiarmos em Deus e desfrutarmos da bênção que é: tudo ficará bem. Primeira coisa, não seja iludido. Não se iluda. Nós gostamos de viver iludido às vezes. Fazemos de tudo para evitarmos a realidade. E aí nós queremos e criamos falsas expectativas para o próximo ano, para o novo ano. Eu digo que eu já fiz isso, e você também já talvez tenha cometido esse deslize, né? Então o que eu quero nesta noite é lembrar você: todos nós estamos sujeitos a enfrentar problemas na vida. E no próximo ano, nós teremos 365 dias, esse é 365, né? Não é bissexto não, né?
Então, é 365 dias para que problemas se levantem. Você vai ter muitas alegrias no ano que vem? Vai, com certeza. Mas, hora ou outra, se levantará algum problema. E quando esse problema se levantar, eu quero que você entenda que não é porque Deus te deixou de lado, não é porque Deus nos deixou de lado, que nós estamos enfrentando aquela dificuldade. Não, Deus não nos deixou de lado. Mas sim porque lá no Éden, nós deixamos Deus de lado. É por isso que eu garanto a você, você vai ter problema no ano de 2023. Eu vou ter problema no ano de 2023. Porque o que gera problemas é o pecado. E eu e você somos pecadores. O pecado cheira problema. E todos nós somos pecadores. Portanto, tire essa falsa expectativa de que você não terá que lidar com problemas no novo ano. Você vai ter que lidar com problemas. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus libertador, o Deus que em Cristo Jesus provou o seu amor por nós, quando o enviou à terra, quando o Cristo encarnou e esteve conosco e morreu por mim e por você, nos mostra é que podemos confiar nele, mesmo nestes momentos de crises que vão se levantar. Na maior parte do tempo teremos alegria, riremos, às vezes choraremos de tanta alegria, mas às vezes também teremos dificuldades, e Deus não vai abandonar você naquele momento, Ele estará com você. Esta é a promessa da palavra de Deus. Então, espere as respostas apenas do Senhor, pois Ele as tem do jeito certo. Vai ter dificuldade, vai ter luta? Vai, mas espere a vitória em Cristo, porque Ele não vai te abandonar. A segunda dica, porque você precisa desta intimidade com Deus, você precisa desta graça, e ela é imerecida mesmo, porque nós somos pecadores, nós precisamos dessa misericórdia divina, mas uma coisa você pode fazer, e Deus espera que você faça isso, e é algo que Israel não fez, e por isso foi para o cativeiro. Como eu disse, nós viramos as costas para Deus lá no Éden, foi lá que nós viramos as costas, mas Deus espera que nós façamos algo, e isso está na sua condição, na minha condição de fazer, que é, valorize mais a presença de Deus em sua vida, do que as coisas que o mundo possa lhe oferecer. No próximo ano faça isso. As coisas são finitas, o seu relacionamento com Deus é eterno em Cristo Jesus. Nada, ninguém deve tomar o lugar de Deus em seu coração. Um coração sem o conforto da presença divina jamais conseguirá suportar de maneira adequada as crises da vida. Um outro conselho, para que você possa confiar em Deus e que tudo fique bem, olhe para a história cristã como uma peça musical que está sendo apresentada dia após dia, e entenda de uma vez por todas, ainda não chegamos ao final. Não é o final, gente. Não entre em desespero. Não é o final. Por isso, ainda há esperança para todos. Aquele que está andando na presença de Deus, lute para permanecer. Aquele que se afastou da presença de Deus, clame por misericórdia ao Senhor Jesus Cristo para que consiga retornar. Se você não foi tão efetivo na caminhada cristã no ano de 2022, coloque como prioridade
retomar a caminhada no próximo ano de 2023. Deus está dando esta oportunidade a você, Deus está nos dando esta oportunidade. Deus faz coisas novas, Deus tem coisas novas para nós, todos os dias, em todo o tempo, há coisas novas da parte de Deus, para mim e para você. Por isso ele diz, confie em mim, tudo ficará bem. Mantenha a firme convicção de que os próximos capítulos da história serão ainda mais gloriosos do que os que já passaram. Esta é a ideia que o profeta Isaías está trazendo aqui. A primeira vinda de Cristo foi gloriosa. A ideia que ele disse, vocês viram lá a abertura do Mar Vermelho? Aquilo foi glorioso, não foi? Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou. Deus destruiu o exército do Egito. Não foi glorioso aquilo? Mas o que Deus está fazendo agora ainda é mais glorioso do que aquilo. É isso que Isaías está dizendo aqui nesse texto. E agora nós estamos num período da história de que algo glorioso que Deus fez para este povo já é para nós revelado, porque nós conhecemos Jesus, que foi algo glorioso para nós. Então Deus sempre tem novidade, algo novo para nos dar. A história cristã, a caminhada, é assim que funciona. A primeira vinda de Cristo foi gloriosa, isso é inegável. Mas a segunda vinda será ainda mais gloriosa que a primeira. Portanto, eu e você não devemos andar desanimados, desesperados da vida. Deus continua regendo essa peça musical. Aos que creram em Jesus, a segunda vinda será de grande alegria, pois para eles finalmente é hora de a cidade celestial ser gloriosamente revelada. Há sempre novidade, há sempre algo novo que Deus está fazendo, somente que eu e você ainda não chegamos lá. A história está seguindo, não entre em desespero. Vocês acham que o Brasil ou que o mundo está fora do controle de Deus? Vocês acham que um homem pode subjugar o Brasil? Vocês acham que vários governantes podem subjugar o mundo? Eles só poderão fazer qualquer coisa, levantar o chinelo deles do chão, se Deus permitir. Você só está aqui nessa noite porque Deus permitiu. Eu só estou aqui nessa noite falando a você porque Deus permitiu. Eu sou careca porque Deus permitiu. E sobraram estes fios de cabelo na minha cabeça. Poucos, mas sobraram porque Deus permitiu. Ele os viu cair e Ele permitiu que caíssem. E você acha que Deus não está no controle absoluto da nossa história? E você acha que o ano de 2023 será um desgovernado para você? Não, porque você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, Ele cuidará de você. Ele sustentará a sua vida. Ele colocará você no melhor lugar. E isto, eu não estou pregando prosperidade aqui, não estou querendo dizer isso para você, mas eu estou querendo dizer que o lugar que Deus te coloca é sempre o melhor lugar para você estar. Portanto, assim diz o Senhor, eu sou o Deus Criador, o Deus que redime, o Deus Santo, o Rei de Israel, o Deus que ama o seu povo, o Deus que protege o seu povo, o Deus poderoso para livrar o seu povo. Não temas,
Tu és meu, eu cuidarei de você, eu serei contigo em qualquer situação, eu sou o seu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo, no cativeiro não permanecerás, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Trarei todos aqueles que são chamados pelo meu nome, que criei para a minha glória. Trarei vocês, porque sois minhas testemunhas e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E aí ele diz: aquilo que pretendo fazer, isso faço, pois ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Há motivo para andarmos desesperados? Não, não há. Não há. Porque Deus cuidará do seu povo. Deus sustentará o seu povo, os seus escolhidos. Isso não quer dizer que, de vez em quando, os seus escolhidos não frequentam o exílio, o cativeiro. Não passam por doença, não passam por desemprego, não passam por perseguição. Não. Isso quer dizer que, mesmo dentro do problema, Deus não te abandonará. Portanto, levante a cabeça, olhe para 2023 com confiança, como quem vê o invisível, não por loucura, não por superstição, não porque vai pular 7 ondinhas ou botar umas folhinhas de trevo na carteira. Isso é loucura. Não, mas porque você conhece o Deus que controla a história. Ele é o seu Deus, o Deus poderoso, o Deus que pode livrá-lo fisicamente, se necessário. Porque ele disse isso, e ele pode fazer isso. Nós sabemos que Deus pode fazer isso. Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando lançados foram numa fornalha de fogo. Passaram pelo fogo, mas não se queimaram. Ele fez com Daniel, quando lançado fora na cova dos leões. Aqueles animais não puderam fazer mal a Daniel. Ele fez com Paulo durante aquele naufrágio. O navio se despedaçou, partiu-se todo, mas Paulo saiu com vida. Ele fez com Paulo quando aquela víbora picou Paulo. E aquela víbora era de veneno mortal, mas não causou dano algum a Paulo. Deus pode salvar fisicamente. Deus fez a Paulo quando foi apedrejado e deixado para morrer fora da cidade. Mas Deus o resgatou, Deus o restaurou e o levou para pregar a sua palavra, para dar testemunho da sua glória. Deus continua agindo, salvando fisicamente os seus servos quando necessário. Ouvi hoje num podcast a informação, e eu não tinha ouvido falar sobre isso, nada sobre esse assunto, mas falando aí a respeito daquele tsunami que teve na Indonésia, e diz que os cristãos que foram comemorar o Natal foram, na grande maioria, poupados daquele desastre, porque a cidade, o lugar lá, não permite que comemorem o Natal na cidade. Eles tiveram que ir para as montanhas para comemorar o Natal.
Enquanto eles comemoravam o Natal, o tsunami veio e atingiu onde? Toda a cidade, mas as montanhas altas não. Talvez não se salvaram todos os crentes, né? Porque nem todos os crentes comemoram o Natal, bem verdade. E talvez muita gente trocou aí a comemoração do Natal, de oração, de estar na presença de Deus, pelas coisas do mundo. Então não vou dizer que todos os crentes daquele lugar foram poupados do tsunami, mas boa parte, aqueles que foram para a montanha, foram poupados. E isso é graça e misericórdia de Deus, é Deus preservando o seu povo para continuar pregando e falando da sua glória. E eu, se perguntar e abrir um microfone aqui, provavelmente teremos aqui testemunhos de livramento que Deus deu. Porque Deus continua agindo e livrando os seus servos fisicamente quando necessário. E Ele continuará fazendo, não mudará em 2023. E Deus salva espiritualmente. E foi assim que Ele fez com um homem que não podia ser salvo aos olhos humanos, que é o apóstolo Paulo. Como ele diz, o pior dos piores, mas Ele o salvou. E Ele continuará fazendo isso também no ano de 2023. Por isso, não se desespere, porque quando Deus quer salvar, Ele salva. E ponto. Não tem porquê, nem como. Ele salva, porque Ele é poderoso para fazer isso. E é somente por isso que Deus pode dizer a você, nessa noite, confie em mim, tudo ficará bem. Confiemos em Deus, de todo o nosso coração, e tudo ficará bem. Amém? Vamos orar? Senhor, eis a Tua palavra, e eu quero agradecer, porque ela nos traz esperança. O Senhor não abandona o seu povo, de maneira nenhuma. Então o Senhor não nos abandonou. Ainda mais nós, que vimos e que temos relatos claros da forma como o Senhor nos ama, a ponto de entregar o seu Filho amado por nós. Não abriu mão de nós. E o Senhor não abrirá mão de nós. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu, não porque somos bons, não, simplesmente porque o Senhor nos escolheu, simplesmente porque o Senhor nos ama, só por isso. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, e queremos dizer ao Senhor, obrigado por nos sustentar até aqui, até este momento. E obrigado, porque o Senhor abre as cortinas com a possibilidade, Senhor, de um novo ano. E nós sabemos que, independentemente do que vier a acontecer, o Senhor estará conosco. O Senhor cuidará de nós. O Senhor cuidará da sua igreja, do seu povo, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso sustentador, com poder para governar, para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus, nós podemos crer, porque somos em Cristo mais que vencedores.